Gênesis capítulo 6, 13 em diante. Nós temos pregado alguns sermões sobre a Arca de Noé. Vamos continuar vários sermões sobre esse tema, que tem muitas lições, e eu gostaria que os irmãos deixassem aberto esse texto da palavra de Deus. O fim de toda a carne é chegada perante mim, porque a terra está cheia de violência. Diz o versículo 13: 14 faze para com a arca de madeira, de gofer, farás compartimento na arca, revestirá de betume por dentro e por fora. Desta maneira farás. O comprimento da arca será 300 côvados, 50 de altura e 30 farás. Versículo 16. Na arca uma janela, e lhe darás um côvado de altura, e a porta da arca porás do seu lado. Falarás com andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago sobre a terra o dilúvio. Veja, os irmãos, que Deus mandou que Noé fizesse a arca de madeira de gofer. Esse tipo de madeira e a escolha de Deus é para demonstrar o tipo de humanidade. O ciclo de uma árvore, nós sabemos, começa com a semente, ela vai crescendo e depois vai tomando corpo, vai sendo alimentada, criando aquele caule forte e vai crescendo, levando alguns anos até que torne-se uma árvore frondosa. Assim, a humanidade, desde a sua criação, começou com 2 e de repente ela foi tornando-se uma árvore frondosa. Da mesma maneira, Deus está dizendo aqui, para que a arca fosse construída, algumas árvores precisariam ser cortadas. Da mesma forma, para providenciar a salvação, Jesus precisou ser cortado. Lá em Isaías, no capítulo 53, do versículo 3 em diante, diz a palavra de Deus que ele, verdadeiramente, o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, com isto, a Bíblia está dizendo que da mesma maneira como aquelas árvores foram cortadas para que providenciassem a lenha, o madeiro e a madeira necessária para construir a arca, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele então foi cortado, a sua vida foi ceifada para que pudéssemos nós então termos acesso a essa grande arca espiritual que Deus nos preparou através de seu Filho Jesus Cristo. Mas aqui você viu também que a arca precisava ser betumada. O piche aqui então simboliza o sacrifício. Ele cobriria a madeira. O sangue de Jesus cobre os nossos pecados. Então o piche protegeria a água do dilúvio de entrar na arca, que seria então o juízo de Deus sobre a humanidade. Da mesma forma, o sangue de Jesus protege todos nós contra a ira de Deus, e a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta tem sido a história que nós temos falado todos os domingos, a história da arca como a história de Jesus. Agora vejamos aqui no versículo 16, diz a palavra de Deus: farás uma janela na arca. Veja, os irmãos, o acesso da arca, a janela e uma porta. Deus mandou que colocasse uma janela e uma porta. Por que Deus mandou colocar a janela? Porque a janela permitiria a Noé haver a luz. Mas onde que Deus mandou colocar aquela janela? No topo da arca. Isto significa, por ilustração, que eu e você, se queremos a luz, temos que olhar para cima. Temos que olhar para a janela que revela a luz, que vem através dela. Agora, é interessante, o pecador, o homem que não conhece a Jesus, não conhece a graça de Deus, ele precisa olhar para a luz, ele precisa olhar para essa janela que é Jesus, que é a luz do mundo. E quando ele olha para Jesus, então a sua vida é iluminada. A Bíblia diz que ele sai das trevas, do império das trevas, e ele é transformado e levado para o reino da luz. Da mesma maneira, nós como crentes, quando estamos ali
na arca, e estamos cercados por tantos problemas, por tantas dificuldades, pelas provações, muitas vezes pela ansiedade, muitas vezes estamos dominados pelo estresse, estamos amargurados, estamos ali sem saber o que fazer, olhamos ao nosso redor, está tudo escuro. De repente, quando olhamos para cima, ali está a janela de Deus, ali está a luz do Senhor. Por isso que o crente diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? A quem temerei? Então esta luz de Jesus, esta luz do céu, esta luz de Deus, esta luz da palavra de Deus, brilha com intensidade sobre a sua vida, iluminando o seu coração, iluminando a sua alma, dando a você a segurança que você precisa. Então, esta janela foi a providência de Deus, para que Noé, dentro daquela arca, daquele compartimento, ele olhasse todos os dias, ansiando pela luz. A chuva estava caindo, ele não podia ver muito, mas de repente a chuva parou, e de repente o dilúvio terminou, e Deus então fez com que o sol brilhasse, Deus fez com que a luz raiasse, e Noé olhou e viu através daquela janela que havia esperança, que Deus estava ali com ele, que o Senhor iria salvá-lo, que o Senhor o colocou naquela arca, mas agora ele estava demonstrando através daquela janela que a sua graça e a proteção dele estava sendo confirmada em sua vida. Isso significa, irmãos, que todas as vezes que você estiver passando por lutas e provações, nunca se esqueça de olhar para a janela de Deus, nunca se esqueça de olhar para cima. Salmo 121 diz o quê? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa a provação, olhemos para cima, olhemos para Jesus, olhemos para esta luz que brilha com intensidade sobre as nossas vidas. Mas você percebeu que também Deus mandou que fosse colocada uma porta ao lado daquela janela, uma porta. Quem é esta porta? Jesus. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta pela qual nós entramos no aprisco. Não existe outra porta para que alguém possa ter acesso à presença de Deus. Da mesma forma como Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta pela qual nós entramos. Deus colocou aquela porta ali para que Noé pudesse entrar dentro da arca, os animais pudessem entrar dentro da arca. Jesus é esta porta, através da qual nós entramos, temos acesso à presença de Deus, através da nossa comunhão, da nossa oração, da nossa convivência, do nosso conhecimento do Senhor e da sua palavra. Então, ali está uma janela, ali foi colocada também uma porta. Deus tem colocado muitas portas na minha vida e na sua vida. Só que há uma coisa que eu queria chamar a sua atenção. Deus fechou aquela porta, e fechou por dentro e fechou por fora. No momento certo, Deus disse a Noé que ele saísse da arca, e ele abriu a porta. Existem algumas portas em nossa vida que Deus coloca, e às vezes Deus diz a você: aqui está a porta, você pode entrar por ela, você pode ir, você vai alcançar esta bênção. Mas há momentos quando Deus fecha certas portas na sua vida e você não entende por quê. Você tenta isso, não dá certo. Tenta aquilo outro, também não dá certo. E faz isso e faz aquilo. São as portas de Deus que muitas vezes estão fechadas. Lá em Apocalipse o Senhor diz: eu tenho a chave na mão e eu sou aquele que fecho e não abro. E sou aquele que abro e ninguém vai fechar. Então, Deus muitas vezes fecha as nossas portas para que nós possamos entender que é Ele que está fazendo isso. Mas Ele também tem o poder de abri-las e nós então experimentarmos a sua grandeza. Algumas vezes nós tentamos abrir a porta à força. Nós tentamos, como se quer, arrombar a porta. Nós tentamos forçar a porta. Nós tentamos querer entrar de qualquer maneira, só que não funciona, especialmente se o Senhor tem fechado a porta.
Por exemplo, algumas experiências nas nossas vidas. Você faz um plano, você tem uma ideia, mas às vezes esse plano, essa ideia não é o projeto de Deus para a sua vida. Então não adianta forçar a porta, não adianta querer ir adiante, não adianta trocar a fechadura, porque o Senhor fechou e Ele não vai permitir que aquilo aconteça na sua vida. Para o bem ou para o mal, Ele sabe e conhece muito bem quais seriam as consequências daquela porta aberta ou quais as bênçãos de uma porta fechada. Irmãos, pode parecer estranho, mas às vezes uma porta fechada é mais bênção, simboliza mais bênção do que uma aberta. Veja, aqui na arca, neste momento, a porta sendo fechada simbolizava salvação, proteção de Deus. Deus estava protegendo a Noé, os animais, Deus estava protegendo a arca que Ele mesmo mandara construir. Por que a porta ficaria aberta? Mas quando chegou o momento de Deus, Ele disse: Noé, abra esta porta, abra esta janela. Então, há momentos quando Deus vai falar a mim e a você. A porta e a janela devem estar fechadas, mas há momentos quando Deus diz: abra a porta. Quando Jesus toca ali em Apocalipse 3:20, Ele diz: eis que estou à porta, se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É hora de abrir a porta para o Senhor, é hora de abrir a porta para a oração, é hora de abrir a porta para a consagração, é hora de abrir a porta para a dependência de Deus, é hora para abrir a porta para nós buscarmos mais o Senhor, conhecer a Ele mais de perto. Talvez seja um momento bom para fecharmos a janela para aquilo que está impedindo o nosso crescimento espiritual. Vamos fechar a janela, não permitir que os ventos que impedem o nosso crescimento espiritual, da ira, da vingança, da falta de fé, da falta de perdão, dos problemas, da ansiedade, disso, daquilo, tanta coisa, tanto vento que pode bater na janela. Se ela estiver aberta, eles vão entrar. Eles vão esfriar o nosso coração, eles vão trazer prejuízo à nossa vida espiritual. Então Deus muitas vezes é tão sábio que Ele diz: meu filho, fecha a janela. Assim como nós ouvimos na canção, que os dardos inflamados do maligno vêm para derrubá-lo, para destruí-lo, para arrasar com o seu casamento, arrasar com a sua família, arrasar com o seu emprego, arrasar com a sua alegria, arrasar com a sua felicidade espiritual, tudo. São os dardos inflamados do maligno. Se a porta está fechada e bem fechada, se a janela está fechada e bem fechada, esses dardos não vão prejudicar. Se elas estiverem abertas fora do tempo de Deus, poderão prejudicar. Portanto, há que ter sabedoria para saber quando abrir a janela e a porta e quando tê-las fechadas. E muito mais ainda, não fique zangado com Deus só porque Deus fecha a sua porta de vez em quando. Você pode não entender. É o que Jesus disse: o que eu faço agora não sabe, saberás mais tarde. Eu não entendo por que Deus está agindo dessa maneira. Eu mesmo já disse isso várias vezes. Não entendo porque vou à igreja, eu oro, dou minha contribuição, sou fiel a Deus, leio a Bíblia. Por que isso está acontecendo assim? Deus talvez esteja fechando a minha janela, me protegendo de algumas coisas que eu não posso ver agora. Mas como dizia João, o que eu faço agora não sabes, saberás mais adiante. Saberás mais adiante. Você vai entender mais adiante. Quando você lê Jeremias capítulo 29, versículo 11, sabe o que diz a palavra de Deus? Eis que eu tenho um plano para a sua vida. Não é um plano de mal, não, diz o Senhor. É um plano para lhe dar um futuro e uma esperança. Amém. Ainda que possa parecer mal, ainda possa parecer difícil, que Deus não esteja entendendo, Ele está fechando a porta para que você possa saber que há alguma coisa melhor Ele está preparando. Você lembra lá o que aconteceu com a viúva? Quando ela foi buscar Eliseu e dizendo que haviam homens na sua casa ali para buscar os seus 2 filhos e escravizá-los, está lá em 2 Reis capítulo 4, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Eliseu diz: olha, você peça vasilha emprestada, você chega na sua casa e você fecha a sua porta. O que você tem em casa? Só uma botija de azeite. Muito bem. Então peça vasilhas emprestadas, chegue na sua casa e feche a sua porta. Por que o profeta mandou fechar a porta?
Porque existem milagres e bênçãos e graça que Deus manda para o seu povo, para a sua igreja, para que todo mundo se alegra. Mas existem bênçãos individuais, bênçãos para você, graça para você, cuidado de Deus para você. E Ele quer que você aproveite aquilo de uma maneira muito reservada. É como Jesus disse: entre no seu quarto, feche a sua porta. Nós oramos em público, podemos orar em qualquer lugar, orar sem cessar, mas há momentos quando você precisa fechar a sua porta, entrar no seu quarto, ter o seu momento com Deus, ter aquele instante com o Senhor, que você fala ao coração de Deus e Deus fala ao seu coração. É um momento seu especial, quando você chora diante do Senhor, quando você confessa diante do Senhor, quando você abre o coração diante do Senhor. Há um momento quando eu tenho que fechar o meu quarto, mas há um momento quando Deus diz: pode abrir e comparta com todos aquilo que eu tenho feito na sua vida. Mas os irmãos perceberam o que aconteceu aqui? Veja no versículo 16. Você vai fazer uma porta. Agora, vai colocar a porta no seu lado, no lado. Olha lá, porás no seu lado. Deus disse até onde a porta tinha de ser colocada. Irmãos, é uma coisa tão maravilhosa de ver esse cuidado do Espírito Santo. Quando você lê no capítulo 21 de João, que os discípulos tiveram aquela noite de pescaria e não pescaram nada, de repente o Senhor Jesus aparece. Ao Senhor Jesus disse: ó, você vai fazer uma coisa, vocês vão lançar a rede à direita do barco, e vocês vão puxar essa rede e vocês vão ver a bênção. Lançar a rede à direita do barco. Por que Jesus disse à direita e não disse à esquerda? Será que um peixinho vai só pela direita e não passa pela esquerda também? Ou será que Jesus tinha alguma coisa contra o PT? Não é nada disso. Não. Tudo que Jesus está dizendo, olha, lance à direita, é para me ensinar que quando Deus me abençoa, Ele me abençoa até indicando o lugar aonde está a bênção. Ele diz aonde está a bênção. Deus não me deixa no escuro, Deus não me deixa perdido, onde, sonhando, pensando, onde é que será a bênção? Ele diz à direita, e eles lançaram a direita. Ninguém disse: Senhor, nós conhecemos esse mar aqui, isso é pequenininho, a rede tem que ser do lado de cá, Senhor. E talvez Pedro e João e os outros sabiam que os peixes passavam mais por esse lado esquerdo, mas Jesus disse à direita. E eles disseram: Senhor, nós pescamos a noite toda, tentamos a noite toda, não conseguimos lá, mas pela tua palavra nós vamos fazer. E jogaram do lado direito, e não é que sacaram 154 peixes. Deus não somente nos dá as bênçãos, mas Ele sempre diz como e aonde estão essas bênçãos. Por isso que Deus toma todo esse cuidado. Mas finalmente aqui, veja o que diz o versículo 16. Falarás, isto é, você vai fazer essa arca com andares baixo, segundo e terceiro. O que significa isso? A arca deveria ter 3 andares: baixo, segundo e terceiro. Isso significa, irmãos, a ressurreição de Jesus. Ele foi sepultado. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. O terceiro andar é o andar da vitória. Eis que fui arrebatado até o terceiro céu. É os céus, é a vitória. O segundo andar é onde nós estamos. E o andar de baixo é o domínio da morte. Jesus não ficou no andar de baixo, porque a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele não passou para o segundo andar e ficou ali, porque ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam e lutariam contra mim. Ele passou para o andar terceiro, que é o andar da ressurreição, que é o andar da glorificação. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Deus o exaltou soberanamente
e ao nome de Jesus se dobra todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua que confessa que Ele é Deus Pai. Toda língua confessará que Jesus é o Deus Pai, é o Filho de Deus. Então veja que quadro lindíssimo este. Deus fazendo uma arca de 3 andares, Deus preparando a minha, a sua salvação, preparando até a morte de Jesus, mas também a sua ressurreição, para que através da sua morte e ressurreição nós pudéssemos ser alcançados. Agora, não é interessante que até nas coisas criadas Deus expressa essa ideia de ressurreição, esse baixo e tal, é uma coisa interessante. Por exemplo, você diz ontem, hoje e amanhã, 3. Você diz baixo, mediano, alto, 3. Você diz presente, passado, futuro, 3. Você diz atrás, no meio, na frente, 3. E você até na Trindade você diz Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3. Essa ideia da Trindade divina, para mostrar quem Deus é, até nas coisas criadas. E agora, irmãos, veja o verso 21, o que diz? Leva contigo de tudo que se come, e ajunta-o para ti, e te será para alimento, a ti e a eles, isto é, a sua família e os animais. Veja que verso glorioso. Primeiro, no versículo 17 e 18, Deus escolhe a Noé no meio de tanta gente. E a razão que Deus escolheu a Noé e a sua família está lá no capítulo 6, 7 e 8. Diz assim: Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Quando você lê o livro de Jó, começa o livro de Jó dizendo que os filhos de Deus, os filhos dos homens vieram perante o Senhor, e aí o Senhor olha para Satanás e diz: você viu meu servo Jó? Não há na terra ninguém como ele, íntegro como ele. Deus olhou e viu só Noé. Deus olhou em Sodoma, chamou Abraão. Sodoma e Gomorra, disse a Abraão: vou destruir Sodoma e Gomorra. Senhor, se tiverem 50 justos, não vou destruir. Mas não havia. Senhor, 40, também não. 30, não. 20, não. Senhor, please, 10, só 10 justos, também não. Não haviam 10 justos, nem 10, que impediriam o destruimento, a destruição daquela cidade. Deus conhece os seus, Ele sabe muito bem. E Deus então olhou para Noé, viu Noé, um justo no meio de uma geração perversa. E Deus, irmãos, continua olhando do céu. Será o que Ele está vendo? Que tipo de vida espiritual Ele está vendo em mim? Que tipo de vida de lar cristão Ele está vendo no meu lar? Que tipo de vida de relacionamento Ele está vendo eu manter dia após dia? Não digo que sou crente, não digo que sou cristão, não digo que tenho o Senhor, não digo que sirvo a Ele, não digo que o aceitei pela fé, não digo que o Espírito Santo entrou na minha vida, e então o Senhor está olhando para mim. Talvez eu esteja no andar de baixo da arca, como Jonas fez, lá para baixo, quando devia estar em cima glorificando a Deus, e só foi para cima porque foi arrastado pelo capitão do navio. E de lá de cima Deus deu um chute nele para dentro do mar, para que ele aprendesse que profeta meia cara não funciona com Deus. Crente meia cara, crente meia tigela, cuidado com o chute de Deus. Porque cedo ou mais tarde, Ele pede conta dos nossos atos. Ele pede conta da nossa fidelidade. Não adianta querer viver uma vida espiritual, uma vida cristã, no andar de baixo, só porque você está na arca. Você precisa lembrar que quanto mais você sobe, mais perto da janela você está, mais próximo da porta. E é isso que Deus quer de mim e de você. Senhor, que essas lições fiquem gravadas no nosso coração e que possamos crescer espiritualmente. Não nos contentar ficando por baixo, mas subir sempre em direção a Ti, Senhor, o autor e consumador da nossa fé.
Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos aos avisos, irmã Leila?